Então, boa noite a todos. Meu nome é Lohane e hoje a gente vai estar apresentando para vocês sobre o nosso processo de importação e exportação da empresa Delici. O grupo ele é composto por mim, pela Magda, pela Sabrina e também pela Vitória Duarte. Antes de explicar um pouquinho sobre o nosso processo de importação e exportação, que a empresa vai iniciar esse ano, a gente quer apresentar também um pouco sobre a empresa, né? Para dar introdução, para vocês estarem entendendo o que nós somos, né? Quem nós somos, o que a gente produz, para a gente estar adentrando nesse processo do comércio internacional. A Delicita é uma empresa no ramo alimentício, ela está situada em Jundiaí, no interior de São Paulo. Nós somos uma empresa que vende doces de lata. Um dos nossos carros-chefes que a gente produz é o brigadeiro de paçoca. Brigadeiro, muitas pessoas acham que né, a gente é acostumado, aquele de chocolate, né, a mistura de chocolate com doce de leite, mas na verdade não. O brigadeiro, ele é um doce, o nome do doce, né? Mas é a mistura desses ingredientes, né, do doce de leite, que me dá o nome brigadeiro. O nosso brigadeiro, ele tem um sabor de paçoca. E o brigadeiro, para quem não sabe, ele é o doce brasileiro, um dos doces brasileiros mais consumidos no Brasil, sim. O brigadeiro, ele é um doce brasileiro. E a paçoca também, né? São doces muito consumidos aqui no Brasil. Então, o que a empresa busca oferecer? Produtos acessíveis, né? Preços. Nós vendemos, como já foi dito, em lata o brigadeiro, né? O doce de paçoca. E a gente vende para ser revendido, né? Por exemplo, mercados, padarias ou agentes transformadores, né? O que seriam os agentes transformadores? Seria aquela pessoa que vai lá, compra o doce e vai agregar valor a ele. Por exemplo, uma doceria compra o produto e vai usar ele para fazer uma cobertura de um bolo, um recheio de um doce, que vai estar agregando valor a ele, né? Ele vai ser revendido com um preço maior. A empresa, ela, né, se vocês puderem ver o nosso logo, que não dá para aparecer aí, mas o nosso logo, ele tem a cor da bandeira do Brasil. Por quê? A gente busca trazer ao o povo, né, as pessoas, o brigadeiro, o doce brasileiro, né, típicos da culinária brasileira. Por exemplo, o amendoim, né, a paçoca e o brigadeiro, que são doces tipicamente da culinária brasileira. Então, no nosso processo de exportação, que a gente vai estar falando mais para frente, a gente tenta realmente trazer o gostinho do Brasil para fora. Então, como eu disse, a Delicita ela vai entrar no mercado internacional, tanto no ramo da importação como a exportação. Através da importação, a gente consegue, por exemplo, ter vantagens, né? Às vezes o produto em algum lugar é melhor, de melhor qualidade, ou às vezes importando a gente consegue até um menor preço do que comprando no nosso país. Exportar, a gente vai exportar o nosso produto, né? Mais pra frente a gente vai estar falando, mas também por que é importante estar entrando nesse ramo internacional? Quando a gente entra no ramo internacional, a gente abre um leque, né? Nós conseguimos, como eu falei, por exemplo, mão de obra às vezes mais barata, produtos mais baratos, né? Por exemplo, a matéria-prima. E também a gente está aumentando o nosso público. Então, é uma grande oportunidade para as empresas. Boa noite a todos. Agora eu vou falar um pouco sobre a habilitação no radar e sobre o processo de importação da Delicita. Bom, primeiramente, o primeiro passo para as empresas que desejam começar a operar no mercado internacional é fazer a habilitação no radar, que ele é o registro e rastreamento da atuação dos intervenientes aduaneiros. Ele vai conceder para a gente, em tempo real, dados fiscais, contábeis, aduaneiros, então ele é bem importante e a empresa consegue se habilitar através do Siscomex. Nós, Delicita, estamos habilitados na modalidade expressa do radar, com um limite de importação de até $50 mil e exportação limitada, isso por conta do preço do nosso produto que nós iremos importar, né? Que não passa desses $50 mil, e visto também que estamos iniciando as operações, não faremos grandes importações, então essa foi a modalidade mais adequada para a empresa. Bom, então como a Lô já disse, em 2021 a empresa realiza a primeira operação de importação, e é uma importação direta, ou seja, não há intermediários, empresas terceiras, nada do tipo, a própria empresa que é responsável por cuidar de todo o fluxo, o trâmite, né, da operação, e será a importação de uma máquina recravadeira de latas da Alemanha.
que, para quem não sabe, é uma máquina que fecha as nossas latas de doce. O modal escolhido foi o modal aéreo, visto que a empresa quer prezar pela segurança, né, do nosso produto que a gente está importando, já que o modal aéreo é o mais seguro, visto também que é um produto de grande importância para a empresa, já que através dele conseguiremos fechar as latas do nosso produto, ter mais qualidade desse nosso doce que vai ser exportado, né? Então, é de extrema importância essa máquina, e visto também que ela é um produto de alto valor agregado, além do preço dos containers, né, no modal marítimo, que está muito caro, para a gente foi mais viável o modal aéreo mesmo para estar importando essa máquina. E o Incoterm é o DAP, que é Delivery at Place, porque por ser a nossa primeira operação de importação, decidimos assumir menos risco, menos responsabilidades, né? E nesse Incoterm, o importador assume menos responsabilidades, então foi o mais viável para a gente também. O objetivo da importação dessa máquina é aumentar e otimizar a produção dos doces da empresa, né, já que vamos começar a exportar eles para a Argentina. E escolhemos a Alemanha por causa da produção de ponta e eficiência, né, que não é algo que nós estamos dizendo que é algo reconhecido no mundo inteiro, e isso agregará valor ao nosso produto, né, e qualidade. Aí está o MCM da máquina, né, um trechinho da tabela TIP. É um MCM bem complexo, comprido, e ele se enquadra a máquina se enquadra no capítulo 84, que é a respeito de reatores nucleares, caldeiras, máquinas, aparelhos e instrumentos mecânicos e suas partes. E aí está a foto da máquina regravadeira de latas, que a gente está importando. Boa noite a todos. Aqui a gente vai falar sobre o Incoterm utilizado nesse processo de importação, que é o DAP, que significa que é entregue no local, que, como o próprio nome diz, se refere à obrigação do exportador alemão levar a carga até o local acordado e negociado com o importador, que no caso é a Delicita. E, sendo assim, o desembaraço da importação no local de destino, os pagamentos dos tributos, a armazenagem, recinto alfandegado e a descarga da mercadoria ficam a cargo do comprador, que é a Delicita. Aqui ficam algumas obrigações do exportador e do importador nesse Incoterm. E, como já havia dito, o exportador alemão leva até o local acordado, sem a responsabilidade administrativa do desembaraço da carga. E o importador fica com essa responsabilidade administrativa e fiscal e desembaraço aduaneiro. E contém alguns documentos que são essenciais para o começo da importação. São documentos emitidos pelo exportador, que é a fatura pro forma, a invoice e o packlist. A comercial invoice é um documento para fins aduaneiros, portanto, nesse momento ela deve ser preenchida sem erros, emendas ou rasuras. A proforma ela antecede a comercial invoice. É como se fosse uma pré-nota ou até mesmo um orçamento feito em transações nacionais. E o packlist, ele lista as mercadorias a serem embarcadas ao exterior e descreve o seu conteúdo. No entanto, a principal função de um packlist é fazer um inventário das mercadorias e auxiliar o importador na conferência e no desembaraço dos itens quando chegam ao seu destino. Aqui tem o exemplo de uma LI, que é um documento que pode ser emitido antes ou depois do embarque da carga. E a sua emissão e deferimento é realizado por órgãos anuentes embasados nas leis federais. No entanto, nem todos os processos necessitam de protocolar um LI, como foi o caso da Delicita, porque depende muito da sua classificação fiscal. Daí determina se é uma liberação automática ou não automática. A gente consegue ver nesses essas imagens, são documentos próprios da importação. Aqui está a formação de preço, foi realizado para a importação da máquina recavadora de lata.
que é o primeiro passo para a formação de preço, consiste em determinar o custo do produto no local de embarque. No caso da máquina recravadeira de latas, ela é importada da Alemanha. O valor da mercadoria no embarque é de 2.040 dólares, que corresponde a R$ 11.500. Após isso, se estabelece os custos de serviço envolvendo a importação, como o frete internacional, o frete interno, seguro, armazenagem, os serviços relacionados ao despacho aduaneiro e também as despesas bancárias. E também o terceiro passo é calcular os impostos federais, que é o I, o IPI, o PIS, o COFINS, e o imposto estadual, que é o ICMS. A modalidade de pagamento utilizada nessa operação foi o pagamento antecipado. Ele consiste no envio parcial ou total do valor da operação antes mesmo do embarque. Isso representa para o exportador uma garantia de não cancelamento do contrato por parte do importador e, em alguns casos, pode significar também a possibilidade de obtenção de recursos para a produção do pedido. Aqui a gente fez um passo a passo da importação, exemplificando as etapas, cada item, né? Com esse resumo das atividades que já foram mencionadas, esse passo a passo nos ajudará com futuras importações. Ele começa com um registro do importador no radar, é feita uma pesquisa de mercado, se recebe a fatura invoice, o checklist do exportador para formalizar o contrato, né? E aí se verifica a necessidade da licença de importação, que no nosso caso não precisou, foi uma liberação automática. Aí tem a cotação do transporte internacional e a decisão da modalidade do transporte. Depois de feito o orçamento com frete, aí precisa ter a autorização do embarque, a Indelicita precisa aprovar os documentos do embarque, a fatura para ver se bate com os dados do pedido. Depois a gente acompanha os custos da importação e acompanha a movimentação da carga até a chegada. E aí se faz o fechamento do câmbio, depois a gente acompanha a atracação da carga, a preparação dos documentos para a liberação da alfandegária, solicitamos o numerário para pagamento dos tributos e despesas pertinentes à liberação alfandegária. Depois disso, que a mercadoria estava em receita alfandegado, se fez o registro da declaração de importação, porque com ela, a importadora Delicita é concedido a permissão de ela retirar essa carga lá do receita alfandegado. Depois temos o fechamento dos custos do processo, todos os custos que envolvem impostos, as taxas e tudo mais. E, por último, a preparação e envio da documentação para fechamento do câmbio posterior. Falado, então, da importação, a gente vai estar dando uma introdução agora da nossa exportação. Assim como a importação, em 2021 também, está sendo feita a nossa primeira exportação, o país escolhido foi a Argentina. Mas, primeiramente, o que a gente vai exportar? Assim como eu disse no início da nossa apresentação, o nosso produto vai ser o doce de paçoca, né? E por que para a Argentina? Além da Argentina estar localizada perto da gente, ela é um dos países que fazem parte do Mercosul, então já é mais fácil, né, essa relação internacional entre os países do Mercosul, né, com os acordos. E também a Argentina é um grande consumidor de doces derivados do leite, né? A pesquisa mostra que cerca de 85% dos lares brasileiros adquirem, né, doces derivados do leite. E o doce de leite é o quarto doce mais consumido da Argentina derivado do leite. Então, eles são amantes desse doce. E, né, o que seria diferente, já que eles consomem já tanto doce, por que o nosso seria um diferencial? Porque a gente está trazendo, né, o doce de leite, né, no caso, o doce de amendoim, né, de paçoca. Então, é um diferencial, porque é um doce muito consumido aqui e a gente vai estar trazendo algo que é do Brasil para fora. Aí está o nosso NCM, né, ele está nessa família aí. Eu vou ler para vocês o que está escrito no NCM. Que são doces, geleias, marmelos, purês e pastas de frutas obtidos por cozinhamento, mesmo com adição de açúcar ou de outros edulcorantes. Então, ele se enquadra ali na preparações homogeneizadas. Olá, gente! Vou falar um pouquinho para vocês sobre o nosso Incoterm. A gente escolheu o Incoterm para exportação, o Incoterm FCA, que é Free Carrier. Nesse Incoterm, a gente, como exportador, é responsável pelo carregamento
e entrega da nossa carga em um local combinado, podendo ser na nossa fábrica ou na nossa cidade ou a qualquer outro lugar combinado. Aqui a gente colocou algumas obrigações nossas como exportador e as obrigações do nosso importador. Primeiro, como exportador, a gente é responsável pelos custos com a embalagem, a documentação, o carregamento da mercadoria, a entrega da mercadoria em local previamente combinado e o desembaraço aduaneiro. E as obrigações do importador são pagamento do frete dentro do país de origem, aqui no Brasil, no caso, pagamento do frete e seguro internacional, os impostos e as taxas dentro do país, no caso lá na Argentina, eles que irão pagar os impostos, e também o custo com o transporte lá na Argentina. Aqui estão os documentos, os principais documentos para a nossa operação de exportação. Então, a fatura pro forma, a comercial invoice, o packing list, conhecimento de embarque, que no nosso caso, o conhecimento de embarque ele vai ser o AWB, devido à nossa escolha pelo modal aéreo para iniciar as nossas operações de exportação, então vai ser o AWB. O nosso certificado de origem, como o nosso produto ele é nacional, a gente vai emitir o certificado de origem, porque isso ajudará o nosso importador na redução dos impostos lá no país dele, no caso a Argentina. Como faz parte do Mercosul, a gente consegue emitir esse certificado de origem. A nota fiscal, que tem validade aqui no Brasil, para poder fazer a emissão da DUI, que é a Declaração Única de Exportação, e ela é responsável pelo desembaraço da nossa carga, né? A Declaração Única de Exportação, ela é um documento único, eletrônico, no qual contém todas as informações referente ao valor, às questões fiscais do nosso produto e alfandegárias também. Aqui a gente colocou, só para vocês terem uma ideia dos nossos documentos, a gente até colocou aí o nome de um cliente, de um possível cliente fictício, claro, mas só para vocês terem uma ideia um pouco mais real do que seria esses documentos. Então, aqui o certificado de origem, aqui o nosso packing list, que é a nossa lista de embalagens, ou seja, o que é o material, qual é a quantidade, qual é o peso, qual é o volume, né, quais são as dimensões da caixa, que no caso é de papelão. Então, aqui tem todos os documentos da nossa carga. Aqui o AWB, conhecimento de embarque, com as informações sobre o voo, o aeroporto de destino, o aeroporto de origem, a empresa, da onde está saindo, né, da Delicita, aqui em Jundiaí, para a cidade de Buenos Aires, lá na Argentina, para o nosso cliente La Luna Mayorista. Aqui está o extrato da DUI, para vocês terem uma ideia. Aqui estão todas as informações do valor da mercadoria, né? O status dela, no caso aqui a gente colocou como averbada, que seria que a carga efetivamente saiu do país, né? A nossa mercadoria saiu do país, então isso dá o status de averbação na nossa DUI, algo que é bastante importante dentro das operações de comércio exterior. Aqui a fatura, que contém as informações de valores, do pedido, número do pedido, número da ordem, todas as informações referente à nacionalidade, né, de ser do Brasil, e todas as outras questões, formas de pagamento, condições de pagamento e etc. Aqui está a formação de preço na exportação, então aqui a gente colocou tudo que compõe o valor da nossa mercadoria. Então, em primeiro, a gente tem o valor da mercadoria mesmo. Vale lembrar que, como a Lô tinha falado no início, a gente está exportando um produto que ele é entregue em latas. Mas para a gente fazer esse processo de exportação, a gente optou por escolher um tamanho, né, uma certa quantidade para poder conseguir trazer algo mais real. Então, a gente decidiu exportar uma caixa com 48 unidades do nosso produto. Então, uma caixa com 48 latas. A nossa embalagem, que é uma caixa de papelão, o frete internacional, que no caso é o frete aéreo, o seguro da carga, o transporte aqui no Brasil, o transporte lá na Argentina, os serviços com documentação e com os profissionais, né, responsáveis por fazer a liberação da nossa carga, os impostos, que é o que o nosso importador vai pagar lá na Argentina,
E tudo isso compõe o nosso preço, né? O preço do nosso produto, que deu 192,48 dólares e 1.050,64 reais. Então, dividindo esse valor pelas 48 unidades, a gente tem um valor unitário de 4 dólares e 1 centavo e 22 reais e 6 centavos em reais. E aqui a gente separou o que é responsabilidade do importador e o que é responsabilidade nossa como exportador, para ficar mais fácil a visualização. Então, vale lembrar, né, que a gente está começando a exportar em 2021 e para não gerar, né, certo desconforto, a gente optou pela carta de crédito como nossa forma de pagamento, porque é uma forma de garantia e uma das formas também mais seguras de estar tendo essa relação, né, com outro país. O que seria, né, a carta de crédito? O banco dos dois, né, tanto do importador quanto do exportador são envolvidos, né? E o banco do importador emite uma carta de crédito, né? E lá está descrevendo, né, o que é necessário. E assim que o exportador, no caso nós aqui do Brasil, entregarmos a documentação, né, a documentação original, estiver de acordo com tudo que eles pediram, eles emitem o valor, né? Então, quem faz o pagamento é o banco deles, né? Eles têm a responsabilidade. Então, a gente recebe o valor e depois cabe ao importador estar pagando esse valor para o banco deles, gerando uma maior confiabilidade, né, e um maior fator de garantia, já que a gente está adentrando ainda no mercado internacional. Bom, aqui a gente colocou, resumidamente, como que vai funcionar o nosso processo, né? Como que vai ser esse processo de importação. Então, a gente colocou através de um passo a passo, para vocês terem uma noção de tudo aquilo que a gente realizou. Então, a primeira coisa é a venda, a negociação do cliente, né? Ele faz a compra do nosso produto. Depois a gente define qual é o Incoterm e qual a forma de pagamento, junto com o cliente. Depois a gente tem que fazer o quê? Verificar qual é a nomenclatura da nossa mercadoria, para daí mais para frente a gente fazer as devidas tratativas documentárias e fiscais para o nosso produto. Depois, né, dessa negociação, a gente cria a Proforma Invoice, que constará todos os detalhes da nossa operação e vai servir como base aí para a gente seguir com o processo. Depois a gente fecha o câmbio, e aqui para essa operação a gente utilizou o câmbio do dia 16 de novembro como base, né, no qual ele estava 5,5 reais para 1 dólar. E depois o próximo passo é realmente ter a produção do nosso produto, realmente colocar a mão na massa e garantir que o nosso produto fique pronto. Depois que ficou pronto, a gente faz o quê? A gente cria o packing list, que é a lista de embalagens. Então, é aí que a gente vê aonde que a gente vai colocar, quantas unidades vão por embalagem, que aí é aquilo que eu havia citado, que a gente vai colocar em uma caixa de papelão com as 48 unidades do produto, das latas. Depois disso, a gente emite a fatura, a invoice definitiva, e a gente entra em contato com o cliente para saber se a gente pode embarcar a mercadoria ou, no caso, né, do nosso Incoterms, que ele vai, para combinar a forma como ele vai retirar na nossa empresa. Depois dele confirmando, a gente emite a nossa fatura contábil, que ela tem validade somente na nossa empresa, para a gente conseguir fazer os processos internos de contabilidade e assegurar que dentro do nosso departamento financeiro foi contabilizada essa operação. Muito importante isso. Depois disso, a gente emite os documentos complementares, que nesse caso são o certificado de origem, né, como faz parte do Mercosul e a gente está exportando um produto nacional, a gente emite esse certificado de origem. E aqui eu tinha colocado também certificado de fumigação, mas nesse caso, como não tem nenhuma embalagem proveniente de madeira ou de madeira, a gente não é obrigado a emitir, não é necessário emitir esse documento, mas se houvesse, a gente teria que emitir também. Depois a emissão da nota fiscal, né, que tem validade aqui no Brasil. Depois a emissão do conhecimento de embarque, no caso o nosso AWB. Depois a emissão da DUI, despacho aduaneiro, e a averbação da carga. O que é a averbação da carga? É a comprovação de que a mercadoria realmente saiu do país. Então a gente fez todos os outros processos. Quando averbou, a gente sabe que a mercadoria saiu do solo brasileiro. Depois disso, a gente tem o processo do transporte, né? E aí chega lá essa mercadoria no solo argentino. É feito o desembarque e aí o importador ele fica responsável por fazer o pagamento das taxas, né, dos impostos lá no país, e aí é feito o desembaraço aduaneiro.
E feito isso, ao processo de transporte interno lá na Argentina, até que o produto, a mercadoria, chegue na fábrica, né, na empresa, de fato, do nosso importador, do nosso cliente final. Bom, falando especificamente da exportação, do processo de exportação, a gente pode compreender que é bastante gratificante a gente pensar, né, de encher os nossos olhos quando a gente pensa que uma empresa, no caso a nossa, ela está atingindo outros horizontes, novos horizontes, né, está atingindo o mercado internacional. Isso é extremamente gratificante e legal, porque isso só mostra o sucesso da empresa, né, em atingir o público interno e partir para o público externo. Mas a gente pode perceber também que esse processo de adentrar no comércio exterior, ele é bastante burocrático e ele conta com diversos processos que não podem ser perdidos ao longo do caminho para não evitar problemas futuros. E tudo é bastante caro, tem diversos processos, a gente precisa do pagamento da mão de obra, a gente tem muitos profissionais envolvidos para a operação e isso acaba sendo repassado no nosso produto. Então, por exemplo, a gente mostrou ali o nosso produto, ele saiu daqui do Brasil com um valor de R$10, mas ao chegar ao solo argentino, devido a todos os custos com frete, com seguro, com transporte, né, mesmo rodoviário, com todos os documentos, ele chega lá na Argentina com um valor de 22,6 centavos. Então, isso é devido a todos esses custos que a gente tem que adicionar ao longo do caminho para que seja possível uma carga aqui no Brasil ela ser transportada para outro país e atingir outro solo. Mas isso, vale lembrar que esse valor, ele é dessa forma porque a gente escolheu, no caso, ter como parâmetro exportar uma caixa do nosso produto. Mas é claro que a nossa proposta é atingir cada vez mais novos mercados dentro da Argentina e ampliar os nossos números de exportações. Dessa forma, a gente vai ter operações muito mais vantajosas e, consequentemente, a gente vai conseguir melhorar os nossos preços, abaixando aí para até R$17, R$18, e vai ser muito mais vantajoso tanto para nós, com um volume de vendas maior, quanto para os argentinos em consumir o nosso produto com um valor mais baixo e com bastante diferenciais. Em síntese, o processo de importação pode ser dividido em 3 fases: a administrativa, a fiscal e a cambial. E, de modo geral, as operações que envolvem o comércio exterior resumem-se em armazenagem, movimentação e despacho aduaneiro. O processo de importação da Delicita nasceu da necessidade de se buscar um maquinário no mercado externo devido à ausência deste item no mercado interno, ou até mesmo, em algumas situações, pelo fato de um produto similar no mercado nacional não suprisse as expectativas ou necessidades do comprador. Visto que o Brasil também não é muito competitivo no quesito tecnologia, como alguns países, como a Alemanha, por exemplo. Entretanto, mesmo que as taxas com a armazenagem, movimentação e despacho aduaneiro recaiam sobre o valor final do item, estima-se que os ganhos na produtividade com o uso da máquina recravadeira de latas superariam em curto prazo o valor gasto com uma importação. Então, a gente agradece a você que teve a paciência, né, para conhecer um pouco mais sobre a nossa empresa.